Título do vídeo de hoje, Lei 44. Desarme e enfureça com efeito espelho. Olhando no espelho, faz com que a gente nos veja como objeto, e não como um sujeito com ideias e espírito que preenche nossa consciência. A gente pode perceber que quando a gente olha no espelho, isso aí é o inverso do espírito, né? O espelho, o que é? O nosso objeto ali. Não é, a gente não enxerga a gente como com ideias e um espírito que preenche com a nossa alma, né? Que quando a gente olha para o espelho, o que a gente vê? A gente vê a aparência, né? Como a gente tá, se a gente tá feio, se tá bonito, se tá novo, se tá velho, né? A gente não vê o interior da pessoa, né? A gente vê realmente a aparência dela, né? Não vê se a pessoa é inteligente, não vê se as ideias dela que ela tem pro mundo, o que ela deseja fazer, se ela é mal, se ela é boa, né? Se as ideias, se ela tem um bom coração. Não, ela só vê a aparência, né? Se imitarmos o movimento dos outros, iremos perturbá-lo e enfurecê-lo. E nesse instante, você pode manipulá-lo ou seduzi-lo. A gente pode perceber aí que essa lei é usada desde os tempos de escola, né? Por exemplo, lá quando em criança lá, na aula de educação física, por exemplo, o guri lá que é fominha de futebol, né? Aí ele não toca pra ninguém, né? Aí ele enfurece os outros, né? Só que aí o outro lá, o parceiro, o concorrente dele lá que tá disputando lá pra ser o melhor, o que ele faz também? Ele vai enfurecer ele, porque sendo fominha também, não tocando a bola pra ele, ali no ataque, querendo fazer o gol, né? Ou seja, ele tá espelhando o comportamento do outro, né? Para o que vai enfurecer, ele vai ficar e vai desarmar ele, né? E aí ele vai ficar perturbado e assim você pode manipular ele, falar, ele pode se enxergar, né? Porque pode falar, não, porra, eu também sou desse jeito, né? Aí ele vai ver o outro, ele vai se ver, né? No outro, né? Como tipo um espelho, né? Vai ver que ele é um objeto ali, né? E a pessoa vai ficar enfurecida, porque vai ver de perto ali como que é ele próprio, né? Porque ele mesmo fazendo o ato, ele não tá vendo, né? Ele tá achando que é um espírito ali, né? Só que quando o outro imita, aí sim ele vê a realidade de frente, né? E vê qual que é o erro dele e o que ele pode causar para os outros. Que ele tá enxergando o próprio comportamento. Os 4 efeitos espelhos. 1. O efeito neutralizador. Neutralize a estratégia do seu adversário brincando de mímico com ele. Assim você protege sua estratégia por trás do espelho ou empurra o adversário para a armadilha que ele planejou com você. Um exemplo, por exemplo, tem umas pessoas que ficam pedindo dinheiro para você, né? Dinheiro emprestado. Aí você pode brincar de mímica com eles. Você também pode usar essa mesma estratégia de também pedir o dinheiro para ele emprestado, né? Brincando assim de mímica com ele. Assim a pessoa não vai saber que a pessoa que você tem dinheiro, né? Porque vai achar que você está necessitado também, da mesma igualada com ele, né? Assim você neutraliza aí esse pedido dele, né? Da mesma forma que ele está pedindo para você, você também pode pedir de vez em quando dinheiro para ele, né? Um exemplo, né? Efeito espelho 2. Efeito narciso. Imitar a pessoa psicologicamente, jogando com o egoísmo insatisfeito da criança. A pessoa fica desarmada, pois é raro isso acontecer. Por exemplo, tem aquelas pessoas que só ligam pra você ou te procuram só quando quer fazer descargas emocionais, né? Tipo assim, brigou com a mulher lá, brigou, foi jogado pra fora de casa e te liga 2 horas da manhã querendo falar que tudo deu errado pra ele, ele tá precisando de um lugar, tá precisando de conversar, porque e só fala sobre esse assunto, né? E nunca te procura, só procura só porque foi jogado pra fora e tá triste, tá chorando e precisa de um conselho, né? Então, aí também você também pode fazer isso aí. Você pode imitar a pessoa psicologicamente. Aí você, na mesma hora que a pessoa te liga, você também fala que tá cheio de problema, muda de assunto, né? Fala que você tá cheio de problema em casa também, que foi deixado pra sua namorada, pra sua ficante. Assim você neutraliza isso daí, né? Já que ela tá pensando só nela sendo egoísta, você também pode ser egoísta da mesma forma. Aí você fala, se ela te liga 2 horas da manhã falando isso, aí você também fala, não, acabei de sair, acabei de brigar também com a mulher, também tô mal, tô passando por apuros e muda o foco também, né? Você também tem que atacar emocionalmente, do jeito que ele te liga, a pessoa te liga só atacando emocionalmente, só quando precisa, né? Um exemplo é do efeito narciso aí. Efeito espelho 3. Efeito moral. Você espelha os atos das outras pessoas e as faz sentir que seu comportamento é desagradável e se sintam culpadas, aprendendo uma lição de si mesmas.
O efeito moral é o seguinte, você quer dar uma lição para a pessoa, né? A pessoa, por exemplo, chega lá num local assim, social, e cumprimenta todo mundo e não cumprimenta você, só pra te desmerecer, né? Por exemplo, quando ela chega primeiro. Aí você vai se sentir meio inferior, assim, porque não foi cumprimentado, né? Mas aí você pode imitar essa pessoa. No outro dia que se você chegar primeiro, você vai lá, cumprimenta o outro, você não cumprimenta ela também, né? Deixa de cumprimentar. Porque a pessoa vai se enxergar, você vai dar uma lição de moral pra ela. Ela também vai se sentir inferior também, né? Assim ela vai aprender uma lição dela mesma, da próprio comportamento dela. E ela vai se sentir culpada dessa forma, né? E efeito espelho 4, o efeito alucinatório. Você cria uma cópia perfeita de um objeto, lugar ou pessoa, como ilusionistas imitando o mundo real para enganar você. O efeito alucinatório é o seguinte, né? Leva algum tempo, assim. Você tem que imitar diversas vezes o comportamento de uma pessoa e imitar o jeito que ela é. Se ela tá prejudicando de alguma forma, né? Por exemplo, as pessoas têm que trocar diversos tipos de pagamentos devido a vários aluguéis que elas dividem, né? Aí elas trocam aluguéis. Aí uma pessoa ela enrola para pagar, dá desculpas, fica demorando para pagar, né? Não paga na hora certa. Então, e você paga certinho. Então você pode mudar, você pode criar um efeito alucinatório, né? Criando uma cópia dela, já que ela tá enrolando para pagar, você também usa da mesma tática. Por que você tem que ser o bonzinho e pagar na hora certa? Aí você enrola, você enfurece a pessoa da mesma forma. Cria um espelho. Ela demora, você também cria, enrola, não esquece de pagar, finge que esquece, né? Aí a pessoa vai enfurecer e pode desarmar a pessoa, né? Espelhar as pessoas ao seu redor lhe dá a sensação que compartilha suas ideias e objetivos. Se eles desconfiarem que você tem outros objetivos, o espelho o protegerá, impedindo que entendam sua estratégia. Realmente esse efeito espelho ele faz com que a gente possa esconder o nosso objetivo, né? Porque a gente se esconde atrás do espelho. A gente está imitando a pessoa, então a pessoa não vai saber qual que é a nossa finalidade, o nosso objetivo ali, né? Por exemplo, a gente está imitando que a pessoa ali é um pouco egoísta, que demora para realizar os pagamentos. Então a pessoa não vai. Aí se a gente estiver imitando elas, só que na verdade a gente não é dessa forma, né? A gente é uma pessoa honesta, paga certinho, só que está imitando ela só porque ela está fazendo dessa forma, né? Mas aí a pessoa não vai saber qual que é realmente o nosso objetivo ali, né? Como a gente é de verdade, porque na verdade a gente é uma pessoa muito superior a ela, só está imitando ela porque ela está agindo assim com a gente. Então o espelho é como se fosse uma proteção pra gente, daí, assim, quando a gente imita a pessoa, né? Todos são narcisistas. Quando você tenta impor seu ego, a resistência aumenta. Espelhando-os, você os leva a um êxtase narcisista e você terá um enorme poder sobre elas. A gente pode perceber que a briga de egos entre seres humanos ela é muito grande, né? Até o menor, o pior dos cidadãos ali, qualquer um, quer se mostrar superior, né? Quer se mostrar que tem a razão, que a pessoa pode ser de qualquer classe social, mas você pode perceber que sempre ela quer se mostrar superior, né? As pessoas são narcisistas. Então, quando você quer impor falando que você está certo, as pessoas não vão aceitar, a resistência vai aumentar. Não, difícil você ver uma pessoa pedir desculpa, ver que você está certa, né? É difícil isso acontecer, é muito raro. São raras as pessoas que não querem impor seu ego, né? A gente pode usar esse espelho da pessoa ali para aumentar o êxtase narcisista dela, né? Para mostrar que o ego dela tá certo e ela vai como ela se estupasse o peito e cantasse igual um galo cantando, né? De orgulho ali, né? Que ela tá certa, que ela tem a razão de tudo, né? E desta forma a gente pode manipular elas, porque a gente vai ter poder sobre elas, porque ela vai estar encantada ali, se achando a melhor do mundo ali, né? A dona da razão, a dona da verdade, né? Se você usar o espelho excessivamente com outras pessoas, elas vão se sentir diminuídas e traídas. Então, deve ser usado com cautela. Descubra o que torna a pessoa diferente dos outros. Depois, erga os espelhos e lhe mostre os reflexos dessa diferença. Alimente suas fantasias de poder, refletindo suas ideias, e ela se rende. Que é diferente a pessoa, ela tem o jeito dela, né? Tipo assim, aí se você mostra o espelho pra ela, mostra o comportamento dela, é diferente, ela tem outra visão dela mesma, né? Aí você vai alimentar a fantasia dela, né?
Dessa forma, você vai conseguir manipular ela com mais facilidade, porque você está mostrando o comportamento dela, né? Não adianta se queixar verbalmente, pois elas ficarão mais resistentes. Você tem que dar uma lição, criando um espelho de comportamento delas e acrescente algo exagerado, assim abrirá os olhos delas e verá o ridículo das suas próprias ações. Não adianta falar, né? O visual é muito mais forte do que o verbal, né? Não adianta você ficar explicando. Você pode fazer o texto mais top do mundo ali, explicando para ela que ela tá errada, que os comportamentos delas estão errados, e é isso, e assim, e aquilo, não vai entrar para um ouvido e vai sair para o outro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar, se a gente tem esse poder de espelhar ela, a gente vai estar mostrando para ela visualmente, e tem muito mais poder isso daí, de entrar na mente da pessoa, da pessoa entender, né, compreender. Assim ela vai enxergar o ridículo que ela é, né, das próprias ações dela, né. Se a gente tentar explicar, ela só vai ficar mais resistente, né, explicar com palavras. Então a gente tem que agir no comportamento mesmo, agir espelhando ela, né? Exageradamente, para ela que ela abra os olhos e veja o quão ridícula ela é. Faça um espelho simbólico da situação e conseguirá uma mudança mais duradoura na pessoa. Não empurre a pessoa para a realidade, mas entre no mundo dela e opere lá dentro, e guie-as para fora da sala dos espelhos onde entraram. É como a gente tinha dito, não adianta a gente querer falar para a pessoa qual que é a realidade, né? Porque falar, ela vai entrar no vidro e sair pelo outro. A gente tem que mostrar para ela, através do nosso próprio comportamento, mostrar um espelho, um comportamento espelhado, porque assim ela vai abrir os olhos, né? Assim a gente vai tá entrando no mundo dela. Se a gente falar, a gente vai estar mostrando a realidade. Então ela não quer saber da realidade. Se a gente entrar no mundo dela, aí sim ela vai acordar, né, para a vida. E a gente, espelhando o comportamento dela, a gente consegue agir dessa forma. Acho que ela vai ter uma auto-reflexão dela mesma, né? E ver o quão errado ela é. E a gente vai poder, dessa forma, guiar ela do mundo dela, dentro dela, para fora, para a realidade, ver qual é a verdadeira realidade e correta, né? Conseguindo dessa forma manipular a pessoa e transformar a pessoa e ter o poder sobre ela. Manipule o espelho do cortesão. Estude o olhar e acompanhe seus gestos. Lembre das roupas e hábitos diários, depois faça de espelho para seus egos sem ser solicitado. Ninguém resiste a este encanto. Evite efeito associações como uma praga. Você não tem nenhum controle sobre as lembranças associadas a você. Mesmo que seja associação positiva, o passado sempre parece maior que o presente. Se te associar em algum evento ou pessoa do passado, faça de tudo para se separar dessa lembrança. Acho que a gente está exposto na vida assim as pessoas fazerem associações da gente, né? Qualquer lugar que a gente vai, por exemplo, a gente vai no futebol, uma pessoa que tem um pai lá que é famoso, como outra lei que a gente citou, né? Um pai que é um jogador de futebol, aí as pessoas ficam fazendo associação, uma comparação do pai com o pai quando o pai jogou, que o pai jogou há anos atrás, foi um grande jogador, fazendo associação com você, né? Você está jogando ali para brincar, uma pelada, por exemplo. E com certeza o passado vai levar sempre vantagem, né? Porque o passado ele é mais forte do que o presente. O que veio primeiro, como a gente aprendeu em outra lei lá, né? O que vem primeiro é sempre melhor, né? Sempre tem a grandiosidade de o mérito de ter vindo primeiro. Então você sempre vai levar a desvantagem se for associado ao passado, né? A alguma coisa do passado. Então o que a gente tem que fazer é fazer de tudo para se separar, evitar esse tipo de lembranças aí e seguir o nosso caminho, né? E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para dar uma força para o canal e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.